Está começando mais um Comentaristas de Portal, seu podcast sobre notícias, com comentaristas de opinião extremamente duvidosa, com exceção da opinião dos nossos convidados. Nós estamos gravando este programa no dia 23 de outubro de 2024. O meu nome é Adrian Lemos e juntamente comigo está ele, o menino do rebolado salvadorenho, senhor Elmo, o Serra. Olá, gente, como é que vocês estão? Eu tô bem, rebolando aqui na Bahia, segundo o host. Vocês, como é que estão? Estamos aí, caminhando, um dia de cada vez. E, diretamente das terras interioranas paulistas, a minha amiga que está com cara brava, fechada, amarrada, a nossa doutora advogada, senhora Sandra Amaya. Olá, meu povo, como é que vocês estão? Não é a cara que tá amarrada, é os clientes que deixam a gente com ódio da vida. Mas vamos lá, vamos embora. Mas para pra pensar pelo lado bom, dona Sandra, pelo menos você não é parente do Rodrigo Maia. Pois é, tem essa vantagem. E não? Né? Talvez a única na vida. Não é? É isso aí. E, diretamente das terras de Juiz de Fora, o meu amigo RPGista, senhor Tiago do Escudo de Carvalho. Alô, povo. Vocês estão bom? Vocês estão ouvindo cachorro aí, gente? Tem uns da vizinhança. Resolveu latir agora, todos juntos. O Nick deu uns latidinhos aqui também. Graças a Deus, não. O vizinho ou o cachorro do vizinho? Por enquanto, os cachorros. Os vizinhos, eu acho que ainda tá quieto ainda. Ok, é isso aí. Meu povo! E aí, bora atualizar? Bora. Bora! Chegando aqui na nossa sessão de recadinhos, caso você esteja nos ouvindo pelo seu agregador ou qualquer outro lugar, Spotify, todas as quartas-feiras às 8h30 da noite nós estamos gravando no nosso canal no YouTube, ver e ouvir coisas que jamais irão para o programa final. Procure no seu YouTube por Comenta Pod, curta e comente nossos vídeos e também assine o sininho para ficar sabendo das futuras gravações. Lá no nosso formulário de participação você pode enviar as suas notícias, opinião, atualizações de notícias passadas. E por que fazer isso por lá? Porque lá tem todas as informações e ainda por cima você pode pedir o anonimato da sua opinião. Se você estiver ouvindo isso pelo senhor Spot Flávio, deixe o seu comentário, nos avalie lá com 5 estrelas para que possamos crescer e chegar a mais pessoas. Caso você queira informação de verdade, você as encontrará no Instagram, onde o senhor Thiago Escudo de Carvalho e o senhor Elmo Serra estão sempre colocando nos stories os acontecidos do Brasil e do mundo. Meu povo! Seguindo aqui, é com enorme satisfação que eu vos anuncio que a senhora sobrinha do ditador da toga, a senhora Laís de Moraes, agora é a mais nova contratada deste pequeno podcast. Nós fizemos o convite e ela aceitou, então seja muito bem-vinda a este pequenino programa. Quero perguntar a Laís se ela já leu o contrato. Me perguntaram isso no meu primeiro episódio de contratado. Então, Laís, chame a Sandra depois e peça ajuda a ela para ler esse contrato. Cuidado com aquela letra em miúdo em que você tá cedendo sua alma ao Satanás. Contrato assinado com sangue, a gente já avisou isso logo no começo. Que a força esteja com você. É isso aí. Então, meu povo, seguindo aqui, na sessão do Quero Comentar, hoje, o senhor Thiago de Paula, ele nos trouxe uma matéria do senhor Anderson Nunes, que ele nos enviou no dia 22 de outubro, dizendo o seguinte, é uma matéria lá do Infomoney com o seguinte título: Como um gênio pode ser tão ingênuo? Livros tentam decifrar compra do Twitter por Musk. O autor é o Bloomberg e a data da publicação é do dia 20 de outubro de 2024. Então é isso, meu povo. E aí, senhor Thiago, gostaria de discorrer sobre o que é? Eu até queria, mas eu não li a matéria. Eu tava torcendo pro meu ter lido. Cara, eu li a matéria. Eu sabia. Você mandou, eu tava chegando em casa e eu fiquei parado na porta com a chave enfiada na porta e tive que ler a matéria porque eu sou desse. Mas é o seguinte, primeiro, eu sinto um grande incômodo de ver tanta gente chamar esse homem de gênio. E a matéria basicamente conta sobre 4 livros escritos por pessoas diferentes que vão demonstrando como o Elon Musk, eu falei certo, gente? Elon Musk, Kiko dos foguetes. Elon Musk, Kiko dos foguetes. Você pode falar do jeito que você achar melhor. Eles simplesmente contam a história do cara, como ele
comprou o Twitter. Aí são 4 títulos dos livros que eu não vou lembrar agora e eu não tô com a matéria aberta aqui, porque eu pensei que o Thiago ia trazer o nome dos livros. Mas basicamente um livro, o cara disse que um livro o autor conta meio assim engraçadinho a história dele. O outro conta uma coisa mais séria. Um faz uma crítica assim e o outro é elogioso. Então são 4 visões distintas do gênio que Elon Musk é. Só que o que mais me chamou a atenção na matéria foi saber, e que eu adorei também, né, gente? Foi saber que os 25 bilhões de dólares que ele colocou no Twitter hoje vale apenas 6 bilhões de dólares. Aê! Amém! Então... Sandra, você que é do jurídico, ele perdeu quantos bilhões de dólares? Se era 25 ele só tem 6, ele perdeu 19 bilhões. 19 bilhões. Eu sou do jurídico, não sei fazer conta. Ô, Sandra, você ganha tanto assim. Eu não sei fazer conta, não. A pessoa fala pra mim, confere o troco, eu fico muito nervosa. Eu quero sair correndo. Inclusive, um dos livros questiona que ele, pra comprar o Twitter, ele usou uma consultoria. E até o momento, ninguém sabe como a consultoria deu ok pra ele fazer a compra de uma coisa que valia bem menos e ele pagou bem mais, porque simplesmente ele queria usar o Twitter como brinquedo. Hoje, o Twitter vale, eu acho que 70% a menos do que valia, do que ele comprou, no caso. 76%, Pois ser é. mais exato. Ele perdeu 19 bilhões de dólares. Os bancos perderam horrores de dólares, que pode ser uma bolha que vai estourar aí nos próximos anos. Ele precisa urgentemente que o governo dos Estados Unidos injete dinheiro nesses bancos que ele pediu dinheiro emprestado, porque as pessoas acham assim, que ele é o bilionário, o homem mais rico do mundo, e que ele tem dinheiro. Ele não tem porra nenhuma. O dinheiro dele tá em investimentos e em ações. Aliás, semana passada ele fez um gigantesco evento, vocês viram? Eu acho que todo mundo viu. Pra poder anunciar o robô dele, uma coisa que já existe, que é van, só que é autônoma, e um táxi que anda sozinho, que já existe. Ou seja, ele fez um grande evento pra lançar coisas que já existem. E as ações da Tesla simplesmente despencou de um dia pro outro, porque os executivos achavam que ele ia lançar uma coisa de outro mundo, tipo assim, de Marte. E ele lançou coisas que já existem. Inclusive, o robô que ele apresentou lá na festa não era um robô autônomo, que só foram descobrir depois que o robô era controlado por ser humano. Gente, ele enganou demais os nerds. Tem um cara aqui no Brasil, um gordinho, que outro dia eu cometi um erro e chamei ele de tirado a cientista. Não, gente, ele é cientista mesmo, tá? Só que comete as burradas. Vou colocar ele no lugar. Ele ficou eufórico, o cara desesperou, gritou e tudo. Mas o robô do Elon Musk não funciona e é apenas controlado por um outro ser humano. Então ele fez lá esse evento. E um dos livros questiona isso, como um cara utilizou esqueci o nome do negócio agora, gente. Um controle remoto? Não, uma empresa que faz uma consultoria para fazer uma compra do tamanho de 44 bilhões, né? Que o Twitter custou 40 bilhões e 44 bilhões de dólares. E essa consultoria deu ok para ele fazer isso. Quem saiu dando risada, sorrindo e feliz da conta foram os executivos que eram os donos. Mas a culpa da desvalorização não é da consultoria, não foi uma consultoria errada. A culpa é das decisões que ele tomou após a compra, entendeu? Porque pois é. Eu penso assim, o Elon Musk, ele é um cara tão misógino e tão homofóbico que ele pirou quando é uma filha trans, né, que ele tem, ou é um filho é uma filha trans, acho que é uma filha. Uma filha trans. E ele culpa toda a esquerda, a cultura woke que ele fala, ele culpa todo mundo, e aí ele quer criar um estado virtual dentro dos outros estados. O cara pirou, sabe? E outra coisa, o problema não, porque não é problema meu, foda-se. Eu sou pobre, tô cagando e andando. Mas a questão é que esse tipo de conglomerado que dele, SpaceX, o Twitter e as outras empresas todas, a Tesla e tudo mais, ela não é dele, gente. Ela é de acionistas, tem um conselho, tudo. Esse cara vai acabar sendo afastado, porque ele é só merda, sabe? Aqui no Brasil, por exemplo, depois que fechou o Twitter, o Xandão voou na poupança da SpaceX pra pegar as multas dele. Quer dizer, já afetou, a merda que ele fez no Twitter acabou afetando outra empresa do conglomerado dele. Acho que acionista fica tolerando isso por quanto tempo vão tolerar isso? Entendeu? Sei lá. Daqui a pouco bota ele
correr. Então, no Twitter, ele não é acionista. No Twitter, ele é dono, porque ele literalmente fez a compra e fechou a companhia. Ela era feita por acionistas, por sócios anônimos, mas quando ele se propôs a comprar, ele fez o fechamento da empresa. Então, até por isso que permitiu que ele fizesse aquele monte de coisa meio absurda, tipo, mandar 70% dos funcionários embora, sobrecarregar os 30 que ficaram, mudar o algoritmo, colocar a conta dele em maior destaque do que outras pessoas, trazer o Donald Trump, enfim. Mas por causa disso, porque se fosse uma sociedade anônima, mesmo ele sendo majoritário, é possível que demitam ele do board de acionistas. E aí as ações dele são vendidas para os outros acionistas, né? Então, só que acontece... Esse tipo de coisa não só tem a questão da imagem, né, porque ele é a cara das outras empresas também, Sim. e tem a questão da imagem dele que começa a ser afetada, e eu não sei como é a legislação de outros países, porque é Nova Zelândia, tem país na Europa, que tá tudo se virando contra o Twitter, e aqui, por exemplo, é o que eu falei, aqui há a possibilidade, embora ele seja dono do Twitter e acionista em outras empresas, o que o Xandão fez? Foi morder a poupança da SpaceX. Entendeu? Se em outros países começar a acontecer da mesma forma, o que eu não duvido, esses acionistas, embora não tenham nada a ver com o Twitter, vão começar a perder dinheiro. Sim. E aí a coisa não vai ficar bonita pra ele. Claro, não. Queria muito ter a habilidade artística de conseguir fazer esse desenho. O Xandão mordendo a bunda da SpaceX. Se alguém aí ouvindo a gente, que seja artista, por favor, tente fazer Eu não falei poupança no sentido de bunda, eu falei poupança no sentido de bancária, poupança bancária. Eu sei, mas a imagem veio clara, montada na minha mente. Perfeita. Mas a imagem pintada pelo Thiago é muito mais bonita do que a que você pintou, Sandro. Não necessariamente mais bonita, mas é mais visual. Eu nem pensei nisso. Queria só retificar uma coisa, eu falei 4 livros, mas são 3 livros, e num dos livros diz que ele se apaixonou pelo Twitter quando comprou uma parte das ações, em 2022 ainda, e ele acreditava que as pessoas do Twitter estavam desviando o caminho do que realmente o Twitter é. Tipo, ele achava que por conta das limitações do que se podia postar lá, que o Twitter fazia, tava podando as pessoas, não tinha liberdade de expressão. Eu tenho uma pergunta pra vocês sabiam que ele é cotado pra entrar no governo de Donald Trump? Não fazia a mais puta ideia. Na verdade, eu sabia que ele se juntou com o Donald Trump porque ele meio que tá nessa caçada de diminuir as regulamentações em cima das redes sociais. Então ele meio que se transformou nessa pessoa de que, não, eu vou ser o paladino das redes sociais no mundo, entendeu? O Adrian, você sabe o que ele vai fazer no governo caso Trump ganhe? Porra nenhuma, encheu o saco só. Não, ele vai cuidar do departamento de... você acabou de dizer. Comunicação, inteligência... informática, tecnologia. Não, o que a Adri acabou de dizer sobre as redes sociais. Eu esqueci agora o nome. Regulamentação das redes. Regulamentação. Sim, ele vai ficar no departamento de regulamentação das Big Techs. Mas, ó, se você parar pra pensar, a gente entra aí num campo um pouco mais alto, que é as eleições americanas e esse maluco laranja que tá querendo disputar a eleição de novo. Independente se for o Kiko dos Foguetes ou se for qualquer outro bilionário qualquer, que seja o bilionário da Amazônia ou o bilionário da janela, entendeu? Qualquer um desses caras, a ideia já é torta por si só, porque para pra pensar o seguinte, você tava comentando agora e eu tava fazendo umas correlações e pensando. Ele tinha 27 bilhões injetado, ele ficou com 6, ou seja, ele perdeu 19. Mas mesmo com esses 6 bilhões, esse cara vive todos os dias da vida dele, de hoje em diante, tranquilo e sossegado, sem ter que nunca pegar numa enxada na vida pra carpir um lote, por exemplo, entendeu? Tava comprando voto por $100 e ia sortear 1 milhão periodicamente pra quem ia declarar seu voto no Trump. Sim, então, mas se você parar pra pensar, assim, é justamente o tipo de pessoa que cai ganhando, que mesmo perdendo, a pessoa ganha, sabe?
Porque, cara, pra gente faz muita diferença R$1.000. Um cara desse, 1 bilhão, que seja 1 bilhão de 7, tá ligado? Com 6 bilhões ele ainda vive tranquilamente. Então, assim, Puta, o Thiago fala uma coisa, eu demorei um tempo pra entender, mas uma pessoa ser bilionária é um descaso com todo o restante da população mundial, sabe? Chega a ser pornográfico isso. Alguém quer comentar algo mais? Eu só queria pedir que as pessoas lessem a reportagem, mas esquecessem a romantização que tem e que gênio porra nenhuma. Ele vive às custas de trabalhadores e de dinheiro de vários estados. E uma última coisa, ele não criou a Tesla, pelo amor de Deus, parem com isso. Ele comprou a Tesla. Pois é. Senhora Sandra Maia, algo mais a comentar? Nada. Ok, meu povo, dito tudo isso, e aí? Bora comentar? Bora. Bora. Chegando aqui na nossa sessão principal, senhora Sandra Maia, traga-nos a sua matéria. Hoje eu trouxe uma matéria da semana passada, no caso, que saiu no dia 17 de outubro, pela Veja, e o título da matéria é CAD investiga 33 multinacionais por formação de cartel no país. Ela foi escrita pelo Robson Bonin. O CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, abriu recentemente uma investigação contra 33 multinacionais suspeitas de formarem um cartel no país para limitar a livre concorrência na busca de profissionais no mercado. A conduta teria ocorrido desde 2004 até 2021. Essa informação foi obtida através de um acordo de leniência que foi feito, e as informações trocadas pelas empresas eram de todo tipo, desde salário, quem estava de licença, de férias, aposentado, os benefícios que eram oferecidos aos cargos, o tipo de carro que era fornecido pela empresa, de tudo se trocava ali entre essas empresas, essas informações em relação aos funcionários e às vagas. Se os processos que foram abertos em relação a essas empresas resultarem em condenação, a multa para elas pode chegar até 20% do faturamento anual das companhias. E eu só queria lembrar também que existe uma proposta de 2022 feita pelo Alexandre Frota quando ele era deputado, que obriga as empresas, quando disponibilizarem uma vaga, também tornarem públicas a faixa salarial dessa vaga. O que na época eu já achei muito bom, porque se for um salário que não compensa para você, eu, por exemplo, para me mudar daqui, onde eu não pago aluguel e a cidade é pequena, não gasto tanto assim de combustível, os valores dos aluguéis são relativamente de acordo com o que se ganha aqui. Mudar para uma cidade grande, eu preciso de um salário condizente, né? Então, só que quando você não sabe, você acaba se candidatando para vaga sem nem ter noção do que é, às vezes só vai saber lá pro final. Então tem essa proposta, a gente vai deixar o link, vocês entrem na proposta, deem uma lidinha e vão descendo a página até o final da página, no final mesmo, passa os comentários, lá no final tem um link para você entender todo o teor do projeto de lei e também para você entrar lá naquele vote sim ou não. Vota sim lá, quem sabe, né? Porque esse projeto tá parado. Mas enfim, voltando à questão do CAD, eu vou dar aqui algumas empresas que estão envolvidas nessa gracinha. São 33, mas eu vou falar aqui as mais conhecidas. A Avon, a C&A Modas, a Claro, Coca-Cola, Companhia Siderúrgica Nacional, General Motors, Goodyear, Monsanto, Natura, Nestlé, PepsiCo, Philips, Pirelli, o Serasa S.A., a Siemens, a Vale, obviamente, a Vale não podia ficar de fora, né? Se tem patifaria, a Vale tá lá. A Volkswagen do Brasil, a Votorantim Cimentos e a Votorantim Industrial e a White Martins. Essas são algumas das conhecidas, tem mais, obviamente, mas essas são algumas das conhecidas. E assim, eu trouxe a matéria porque assim, pra gente ver que nem tudo é uma questão de governo. Se você ganha pouco, se você não consegue, às vezes um emprego, às vezes uma promoção, uma melhoria, por essa matéria a gente vê que nem tudo é uma questão de Banco Central, de política de governo, de mudança de legislação. Quando multinacionais desses portes, que eu dei exemplos aqui, interferem na sua liberdade de escolha até do próprio emprego, entendeu? Sim. O salário ou o sindicato, ou não sei o quê, e aí a gente descobre isso. Então, assim, essa é efetivamente a mão invisível do mercado, que só serve para enfiar o dedo no teu cu, sabe? Essa é bem da verdade. Mas gente,
no meu cu, no teu cu, no cu de todo mundo. Eu fiquei muito revoltada com isso, porque, gente, é tão absurdo você imaginar que as empresas tendem a prender profissionais, a não permitir a livre concorrência. Aí você olha pra minha cara, filha da puta, fala pra mim sobre livre concorrência, sobre o mercado se regula, você vai atrás de Marçal na vida, por causa que eles falam coisas sem nenhum aprofundamento na situação política, social, econômica, tanto interna quanto externa do país. E você vem falar para mim de livre concorrência, de livre mercado, que mercado autorregula, sabe? Olha, eu fiquei muito revoltado com essa notícia, sinceramente. Eu achei de uma pilantragem, de uma sacanagem, uma das maiores que eu vi ultimamente, sabe? Sinceramente, eu fiquei putíssima com essa coisa. Só antes de abrir a discussão aqui, existe um site que chama Glassdoor, glassdoor.com.br. E, em tese, esse é um site para você ter uma noção de faixa de salários, essas coisas assim, que tem nas empresas, porque a ideia é com que os funcionários que trabalham em uma empresa, eles consigam dar detalhes sobre cargos, maneira como a empresa trabalha de forma anônima. É um site bem bacana, bem conceituado, vai ter link aqui na matéria, então é bem interessante assim, para ver algumas dessas questões. Só antes de também abrir, eu quero já dar minha opinião, assim eu libero tanto para o Thiago e para o Elmo já discutirem mais a situação. Eu concordo muito com essa questão de quando uma vaga ela é anunciada, já ser aberto o salário dessa vaga, justamente pelo que a Sandra falou, que se o salário não te condiz, aliás, eu acho que eu tenho visto muito o pessoal já colocar a faixa salarial nas vagas, porque assim, se o salário não vai compensar para você, por que caralhos você vai gastar o seu tempo, o tempo das pessoas que estão recrutando e podem achar alguém que realmente se encaixe naquela vaga, por que você vai fazer todo esse processo sendo que você pode facilitar as coisas? Eu já vi muita gente ser cortada em entrevista porque deu uma faixa salarial que eles consideram muito alta. Só que muitas vezes é um profissional que precisa de extrema qualificação, por exemplo, sabe? Então, assim, esse quesito todo de vagas de trabalho, até outro dia, quando saiu o vídeo do sindicato patronal negociando com o Sindipd, que até foi no antigo Twitter, que deu toda aquela caralha de treta, toda aquela discussão, quando o Sindipd estava tentando negociar a porcentagem de reajuste salarial, e você vê que, assim, na verdade, para quem é dono da grana, o interessante é você ter muita gente aí sobrando para que eles consigam te pagar a maior miséria que for possível para eles, que for possível você pagar para esse trabalhador. Então, é muito foda a gente querer falar de mão invisível do mercado, porque é como você acreditar em bicho-papão. Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, sabe? Só que a única diferença é que esse consegue te fuder de verdade, entendeu? É a única diferença dele para esses seres lúdicos. E aí eu queria deixar pro senhor Thiago ou o senhor Elmo ver quem quer começar a discussão. Eu fui até na estante pegar livro. Eu não vou saber citar nada agora dele, porque tem muito tempo que eu não releio ele. Mas não tem muita coisa de nova sobre o sol, não, tá? É só o velho senhor capitalismo imperialista, monopolista contemporâneo que a gente vê desde, sei lá, os últimos 150 anos. E o Lenin está escrevendo em 1918, 20. Uma merda assim. Mais de 100 anos já. Foi publicado esse livro. E não mudou muita coisa. O imperialismo aí arrochando onde pode para aumentar o lucro da burguesia. Não tem de onde fugir. Mais cedo eu vi no Instagram, eu acho que é um sindicato, eu até salvei para postar no perfil do ComentaPod. O sindicato denunciando, então a gente entra em contato que eles convocaram, o sindicato representa os trabalhadores do MELI, né, que é o do Mercado Livre. Eles convocaram os trabalhadores do MELI para uma assembleia e o e-mail de convocação foi apagado, aparentemente por obra dos patrões do Mercado Livre lá, do MELI. Ou seja, não tem muita coisa assim, inesperada vindo daí. Se você parar pra pensar, eu vi alguém discutindo algum tempo atrás. É difícil você ter um colega de trabalho. No caso aqui, você trabalha, não sei se em escola pública, né? Mas em particular, ou em qualquer serviço, em qualquer ramo particular, os dois, né?
É difícil saber o salário do colega. Sim. Mas isso não é algo dado, não é algo natural. Isso é uma cultura que você vai se construindo, principalmente a partir da intenção do patrão. Não quer que você fale pro seu colega quando você ganha, porque você pode pleitear um salário melhor. Você sabe da sua competência, você sabe a sua formação e pode exigir pleitear, pelo menos, um melhor ganho salarial. Mas nesses tempos de imperialismo monopolista, é o Thiago Comunista, João Carvalho, segunda geração. Ele só quer abaixar o custo de produção para aumentar o lucro. E a forma que eles têm de fazer isso é rebaixando o salário, rebaixando o direito. Um cartel de 50, 30 empresas se organizando para controlar salário é uma expressão disso, mas toda a ação no Congresso por desmonte de direito, reforma trabalhista, reforma da Previdência, é exatamente a mesma coisa. Tudo voltado para levar a classe trabalhadora, sou muito comunista, puta que pariu, levar a classe trabalhadora a condição de penúria e de miséria para poder oferecer o mínimo salário possível durante um exército industrial de reserva, oferecer o menor salário possível para maximizar o seu lucro. Eu quero que esse povo, esses arrumbados, vá tudo pro paredão quando chegar a revolução, que eu espero que não demore muito mais. Só complementando isso que o Thiago falou, que ele falou, esse negócio de cartel é das questões, assim como a reforma da Previdência. Mais do que isso, como enfraquecimento dos sindicatos, as pessoas desacreditam hoje em dia dos sindicatos, e outra coisa também, que é essa ideia liberal que tem hoje em dia desses coaches, que é como eu falei, que falam que você pode fazer qualquer coisa, quando na verdade eles te apresentam um subemprego, como se fosse empreendedorismo, e te apresentam um subemprego, e dizem que você pode fazer qualquer coisa, se você se esforçar muito, sem se aprofundar num debate social, econômico, interno e externo, de como está a situação, sem falar para você como faz um estudo de mercado, de localização para o seu negócio, você entendeu? Sem te dar nenhum fundamento, nenhuma base que, por exemplo, uma faculdade de administração te dá. Tudo isso é uma conjunção de fatores para que se, como o Thiago disse, para que se achar que ainda mais com salários cada vez menores e cargas cada vez maiores em relação ao trabalhador. Há algum tempo atrás, a Sandra disse uma coisa muito interessante, que é o seguinte: não é quem está na administração pública que ganha muito, mas sim quem está trabalhando para uma empresa privada é que está ganhando bem pouco. Por quê? Se um funcionário da esfera privada ganhasse o mesmo salário que, por exemplo, um auxiliar administrativo de uma prefeitura da vida, que seja, de um cargo público, fórum, que seja o valor que for, todas essas empresas vão ter que diminuir o que? A sua margem de lucro, e nenhuma empresa está disposta a sacrificar a sua margem de lucro em benefício de qualquer funcionário, entendeu? Primeiro, eu gostaria de dizer, Sandra, eu mais cedo lhe mandei mensagem perguntando o que você ia falar, porque eu estava triste e queria gravar hoje para ficar feliz. Aí tu vem com essa matéria, piorou minha situação. Quase chorei. Se chegar na minha, vai melhorar. Caramba. Ó, eu tenho duas coisas pra dizer. Primeiro, eu não sei se vocês souberam, mas agora no início do mês saiu uma reportagem em alguns jornais aqui no Brasil, no mundo todo, falando que o gerente da Tesla, sim, vou falar de Elon Musk, estava indo na casa das pessoas, gerente da fábrica da Tesla, estava indo na casa das pessoas que estavam de atestado médico para saber se a pessoa estava doente ou não. Por quê? Em 2023, 5% das pessoas que trabalhavam na fábrica da Tesla na Alemanha, que são 12 mil pessoas, tiveram atestado médico. Em agosto desse ano, esse número subiu para 12,4%. A Tesla estava dando 1.000 euros para aquelas pessoas que conseguiam no mês ficar 95% na fábrica. E aquelas outras que estavam tendo testado, a Tesla, chefão lá dos Estados Unidos, mandou os gerentes em casa para saber se eles estavam doentes mesmo ou era de brinks. Então eles foram de casa em casa. Que ponto chegamos e você tá doente em casa e a pessoa aparecendo na sua casa pra ver se você tá doente ou não? Não, mas não vai muito longe, não. Aqui em Campinas tem empresa que tá de olho em quantos atestados o funcionário entrega e aí acaba mexendo
na participação de lucro da pessoa. Tem eu não sei se eu já coloquei no story no nosso story ou se eu devo colocar, salvei. Uma notícia que eu vi, que eu acho que é na China, você tem direito a faltar acho que 10 vezes no ano, porque você tá triste. Não precisa nem justificar, só faltou. Até 10 vezes no ano. Independente de folga, qualquer mês. Tem direito a faltar 10 vezes. No Brasil, a mulher, a mãe, principalmente, que tiver filho, ela tem dificuldade, às vezes, pra conseguir acompanhar a criança no médico. A gente já falou isso aqui de outros momentos. Sim. Olha o nível absurdo. Outra coisa, alguém falou de sindicato, se não me engano, foi a Ada e a Sandra. Adra e Sandra. Não sei se vocês sabem, mas os adolescentes hoje acham que CLT é xingamento. Não sei se o Thiago já viu isso na escola, mas você abrir o Instagram agora, vai ter sempre um influencerzinho aí. Influencerzinho, eu tô falando, porque geralmente são 17, 18, 19 anos. Fica com as brincadeiras aí, não sei que lá, se você se mexer, você é CLT. E eles ficam fazendo essas brincadeiras na escola. Eles acham que CLT virou xingamento, CLT, certo? Então, os sindicatos estão morrendo, gente. Estão morrendo os sindicatos. E eles estão fazendo de tudo pelas redes sociais para que os adolescentes de hoje também não queiram mais CLT. Mas isso acontece único e exclusivamente porque existe a promessa de que se você é um CNPJ, se você é dono do seu próprio nariz, se você não tem patrão, você é capaz de se tornar um Kiko dos foguetes no futuro. Pega qualquer matéria no Facebook sobre Elon Musk, vai ter os pessoal corretamente batendo no bilionário e vai ter os defensores de bilionário. Sim. O cara fala, não, mas eu defendo o bilionário porque eu vou me tornar porque eu vou trabalhar duro. Vai pra caralho, meu amigo. Desculpa te iludir, mas não vai não. Tem um menino de 16 anos que ele tem um Instagram que é vou me tornar bilionário antes dos 30, não sei. Eu sei que eles estão deixando de ir pra escola. O menino tem 16 anos, estudou até o 9º ano e deixou de ir pra escola porque ele acha que ele pra ir pra escola, ele só vai pra escola se for pra ensinar alguém e não pra aprender, porque ele já sabe o suficiente. Eu vi isso, eu acho. Você já viu isso? Eu vi Esse corte. E eles acabaram de inaugurar um podcast. Eu estou acompanhando pra ver até onde vão. Essa lógica aí do eu vou pra escola se for pra ensinar, foi como o Nicolas Ferreira cresceu. Que ele falou, a professora falou uma determinada coisa, ele quis bater boca falando que ela tava doutrinando aquela cabeça de amendoim, que lá dentro tem um amendoim podre, e foi assim que ele ganhou fama, entendeu? É esse tipo de coisa que tá sendo implantado na cabeça das pessoas, que subemprego é empreendedorismo, que você não precisa de sindicato pra nada, e é esse tipo de coisa. Então, mas aí, eu tô refletindo um pouco da minha adolescência, assim. O único ser que tem certeza na face da Terra é adolescente. Quem dera. Não, calma aí, vamos lá. Se você é adolescente, você tem certeza de tudo na sua vida. Quando você é um adulto que tem certeza de tudo, você é um infantilizado. Esse deveria ser o termo, entendeu? Você não é adulto, você é um infantilizado. Então, a única certeza que eu tenho hoje é que, na verdade, eu não sei porra nenhuma, entendeu? E que cada dia que passa, eu descubro que eu aprendo um pouco, mas deixo de saber muita coisa. Então, as únicas pessoas que possuem certeza nesse mundo são adolescentes que chegaram em um estágio, e aí eu nem sei se é uma coisa hormonal, física, às vezes até da própria maturação cerebral, cria um senso de tipo um superego mesmo, entendeu? Algo que realmente faz com que você acredite que você realmente sabe de tudo, que você realmente é mais inteligente do que os outros, ou que tudo que o professor tá te ensinando não é válido, porque assim, hoje eu estudo história por vontade própria, hoje eu aprendo um pouco de matemática por vontade própria. Na época, eu lembro que eu estudava química e, cara, eu odiava química. Odeio um pouquinho até hoje, mas assim, eu sei que ela é necessária. Mas na época eu falava assim, por que caralhos eu vou entender de química? Eu não vou usar essa porra na minha vida. E aí eu descobri que eu preciso de química para entender como que faz a ligação de um componente eletrônico internamente, para entender como que ele funciona. Eu sou técnico, cara, eu não tenho faculdade, entendeu? Quer dizer, comecei, não terminei, mas enfim, não é esse o ponto. A questão toda é o seguinte, você precisa de base. Esse estudo que a gente acha que não serve para nada é base. Eu acho que sim, é necessário a gente mudar
a maneira como se ensina na escola? Sim, eu acho. Para talvez demonstrar que essas bases, elas não só aconteceram no passado, mas podem acontecer no futuro novamente se as pessoas não entenderem? Sim, eu acho. Como fazer isso? Não faço a menor ideia. O professor aqui é vocês. Eu tô aqui só para cobrar vocês de fazerem o serviço de vocês melhor, entendeu? Tem um aluno meu, um Enzo, que ano passado ele parou a minha aula para tentar me provar que uma pessoa vendendo paçoquinha no sinal consegue se tornar milionário em poucos anos. E aí eu fui pra ponta do piloto no quadro pra provar ele que não, certo? Que não tem isso. Mas eles têm acesso à internet, têm acesso ao Instagram e falam assim. Tem um vídeo da senhorita Pira. Eu vou deixar o canal aqui, gente. Chama O Algoritmo da Imagem. Mas depois a gente deixa no post o vídeo, porque eu vou ter que procurar. Mas é um vídeo que ela fala sobre essa falácia de... E tem outros também no canal, muito bons de se ver. Mas que ela fala dessa falácia de que os meninos do Facebook eram só universitários, isso, aquilo, aquele outro. Ou que não sei quem criou a Apple, sei lá, que ela fala na garagem. Ou que o Silvio Santos era camelô. Essa falácia de que o Elmo falou aí, negócio de vendedor de bala consegue ficar milionário, ela desmembra tudo ali, porque, gente, não é assim. Mesmo que você tenha uma boa ideia, você precisa de investidor para construir um protótipo. E depois desse protótipo, você tem que apresentar resultado. E depois desse resultado, aí você tem que conseguir mais investidor para que você coloque no mercado. E antes disso tudo, tem pesquisa de mercado, se as pessoas precisam daquele produto, se ele é inovador, se ele não é, onde você vai vender, qual é o teu... Então, assim, esse negócio de que eu não preciso de professor, eu não preciso de base, e que eu posso fazer tudo, é uma falácia, assim, para você acreditar numa coisa dessa, você tem que ser realmente muito ingênuo ou você tem que ser muito arrogante, porque não tem uma outra saída para as pessoas acreditarem num absurdo desse, sabe? Sim, é isso aí. Alguém mais quer comentar algo? Só gostaria de dizer para os fãs de Elon Musk, porque eu vou passar esse episódio todo dia falando dele, que ele também não veio do nada não, viu? O pai dele era dono de minas de ametista e esmeralda. Não, ele já era rico, já era milionário. Da África do Sul. Exato, na época do apartheid. Ou seja, ele roubava de preto. Aliás, inclusive as pessoas acham que o Sr. Elon Musk é muito americano, né? Não, tá? É sul-africano. Tira o Sula, bota só africano, pronto. O Elon Musk é uma versão live action do Pão Duro McMoney, né? Sei que ele falou Ivete. Sim. Aliás, o Elon Musk é o típico imigrante que vai pra Portugal pra falar mal de brasileiro. Sabe? Aquele brasileiro imigrante que vai pra Portugal e fala mal do brasileiro que tá tentando emigrar pra lá. Votar no partido que é contra a imigração. É, cara, é que nem a brasileira que encontrou com o laranja no McDonald's e falou: ai, presidente, por favor, não deixe os Estados Unidos virar um Brasil. Aí, eu fui ler os comentários, né? Os comentários são maravilhosos. Exatamente. Porque a primeira coisa que ele vai te fazer é te mandar pra cá, idiota. Entendeu? Porque isso, você é uma idiota. Você não é daquele lugar. E é aí, eu entro em toda aquela discussão que eu falei muito no passado. Eu sonho com um mundo onde essas fronteiras fictícias se tornem nada. Aonde não importa a posição geográfica que você nasça, todo mundo consiga se entender como um ser terrestre, como uno, sabe? Por mais que você tenha as suas diferenças sociais locais, as suas diferenças sociais tribais, vamos dizer assim, como algo bem pequeno de nicho, que esse nicho se torne algo grande e maior, entendeu? Quando você tava falando sobre a visita lá da brasileira a Trump, vocês sabem que aquilo ali tudo foi uma farsa, né? Não. Aquilo ali tava fechado. O restaurante lá. E foi tudo fake. A McDonald's correu pra dizer que gostava tanto de vermelhos quanto de azuis e que não tinha nada a ver com aquilo e que foi um associado que fez aquilo. Ela ficou desesperada porque achando que ninguém ia querer mais entrar no McDonald's. Mas existe esse tipo de gente. A barata sempre... Tem barata que volta no SBP. SBP? Pode ser. SBP. Raid. No Raid. No DTFON. Vou puxar aqui uma das antigas, no DTFON. Zorra.
Essa daí eu acho que eu não vejo desde a minha infância. O McDonald's torce tanto pro garantido quanto pro caprichoso, então. Sim. Vocês viram que no outro dia várias pessoas foram internadas nos Estados Unidos porque consumiram um sanduíche quarteirão da tal empresa. Vi agora. E, pois, pegaram cólera. Acho que foi cólera, sei lá. Uma bactéria. Não foi cólera, não, gente. Erícia, sei lá. O nome, deixa eu ver se Laís tá aqui pra me dizer o nome da bactéria. E. coli, alguma coisa assim. Ok, é isso aí. Alguém quer comentar algo mais, meu povo? Eu ia comentar algo que você falou antes sobre dar aula, só que eu não anotei e eu esqueci, então... Aí eu tenho uma pergunta pra Sandra. Pera aí, só um minutinho. Ô, Sandra, você acha que eles tem chance de eles serem condenados? Quem são eles? As empresas. As empresas. Ah, tá. Não sei. Sinceramente, não sei, porque a gente vê coisas tão mais graves por aí, que nem Brumadinho e tudo isso e nada, né? Então, não sei. Eu sei por você. Bilionário não é condenado. No máximo vai pagar uma multinha de uns R$500. Não, mas se aplicassem a multa, que falaram lá 20% do faturamento, porque vocês têm que entender uma coisa, e isso eu já falei aqui em outros programas, o nosso problema do abuso que a gente tem em relação a empresas de qualquer tipo de porte é o fato do judiciário ter tirado do miolo do cu deles de que uma indenização ou um ressarcimento por perdas e prejuízos e danos não podem fazer aquele que sofreu o prejuízo uma pessoa rica, não pode aumentar o patrimônio daquele que sofreu o prejuízo. Isso é tirado do cu, é uma interpretação de décadas sobre um determinado artigo, que uma outra hora eu posso discorrer sobre isso aqui, e é uma interpretação de determinado artigo. Se você procurar na lei onde isso está escrito, não existe, que é o artigo que fala sobre enriquecimento sem causa. Só que nós, advogados, sempre defendemos que você sofrer um prejuízo, por exemplo, a lama de uma represa acabar com a tua casa, com a tua família, com a tua cidade, é mais do que motivo. Não é enriquecimento imotivado, é motivado. Alguém te causou prejuízo, alguém te fez um dano, alguém fudeu com a tua vida. Então você tem direito, sim, de ficar rico nas costas deles. Então, assim, era uma lapada. E as empresas iam tomar vergonha na cara e fazer as coisas direito. Então, assim, por que não começar? 20% do faturamento anual dessas empresas, vocês imaginam quanto que não dá? Dá muito. Então, assim, enquanto isso não mudar, e isso é culpa do judiciário, diga-se, enquanto isso não mudar, é isso aí, as empresas vão fazer com a gente o que bem entenderem nesse país. Então, só pra piorar um pouco a noite de vocês mesmo. Eu vi por alto a notícia, depois a Tereza comentou comigo, que acho que ela viu com mais detalhes. Depois eu pego e coloco na pauta. Resgataram um senhor de trabalho análogo à escravidão. Ele trabalha numa fazenda, não lembro qual que é a produção, acho que era cacau, certeza. Mas a questão é, resgataram ele, depois de sei lá quantas décadas trabalhando lá, quase escravizado. E, por algum milagre, deram pra ele a propriedade do lugar, onde ele passou a trabalhar como dono, de modo a produzir organicamente aquele, eu acho que o cacau mesmo. Tinha até selo de reconhecimento internacional, coisa assim. Aí a notícia era pior. O prefeito da cidade resolveu fazer de lixão na propriedade dele. Um lixo hospitalar, inclusive. E ele perdeu a certificação internacional de produto orgânico por causa disso. Um negócio, assim, eu não vou procurar depois na matéria, posso até trazer na semana que vem os detalhes, mas é de uma filha da putagem. E entra nisso que a Sandra falou. O pobre não tem um dia de paz. Os filhos da puta explorados como escravo trocentos anos, consegue algo de bom na vida e vem um filho da puta destruir o que ele tinha. Não sei por que, eu tô com nada. Você é um filho da puta. Só pra melhorar a noite de vocês. Ok, isso aí, meu povo. Seguindo aqui, senhor Elmo Serra, por favor, traga-nos a sua matéria. Então, gente, eu vou trazer uma matéria aqui que já é um pouquinho antiga, tá aqui guardada há um tempo. Ela é de 30 de setembro, é do site ICL Notícias. Ela não está assinada. E o título diz o seguinte: apresentador Ratinho cai em golpe de Pix e perde R$50 mil. É o seguinte: ele estava em casa no dia de boaça e aí recebeu uma mensagem no WhatsApp dizendo que precisava de R$15 mil. Só que o cara que estava por trás, eu não disse quem era no caso. Aí ele pergunta assim: Rafael, é você? E aí o cara confirma que é Rafael. E daí vai pedindo dinheiro. De 15, foi pedindo mais 7, mais 35. E acabou chegando até os R$50 mil. Daí eu pergunto a vocês, uma pessoa que é um comunicador, certo? Como
ele, Ratinho, cai num golpe desse. Ele podia ter ligado pro filho, podia ter entrado em contato com o filho e tal. Imagine uma pessoa que não tem instrução, que tá lá no seu interiorzão e recebe uma mensagem, recebe uns gritos de um filho pedindo socorro, que tem muitos desses. Não vai cair com mais facilidade ainda? Sim. Outra coisa, segundo a IPO, eu tenho 36 senhas que foram vazadas no último ano. A IPO, ela fica mandando notificação pra dizer que algumas senhas foram vazadas. As do banco não foram vazadas ainda, mas várias senhas de coisas simples que eu uso foram vazadas. Outra coisa, se eu faço uma compra no Mercado Livre, imediatamente eu recebo uma mensagem dizendo que foi feita uma compra no valor tal, que é pra clicar no link tal. Tem um tal de Tiago de Carvalho, um advogado que fica me mandando mensagem o tempo todo porque o Ministério Público de São Paulo tá me procurando com a intimação. Não sou eu. Não sei se é você. Tem os Correios. Eu não posso mandar nada pros Correios, gente, que eu passo 2, 3, 4 meses recebendo mensagem o tempo todo de que eu tenho uma mercadoria que foi taxada, que eu preciso clicar. Sabe aquele golpe que as pessoas fazem com os outros quando o menor de idade pega a menor de idade e aí manda mensagem pra você e aí você devolve a mensagem, depois diz que é a delegacia que vai prender você por pedofilia e tal. Comigo também já aconteceu isso. Caralho, só que, interessante. Primeiro, eu não tinha conversado com ninguém, então eles mandaram pro número errado, certo? E eu fiquei assim perguntando por que eu ia querer fotos de mais 18 de uma menor de idade. Eu fiquei assim me questionando umas coisas, eu falei, o que é isso? Eu tava na academia no dia. E aí mandou um escritório de advocacia que existia, o advogado, eu fui lá procurar o escritório e o advogado que tinha na mensagem, ele não existia. Então existe uma cacetada de tipos de golpes na internet que faz com que você caia com muita facilidade. Eu vou precisar sair porque, o Elmo trouxe toda a matéria dele e eu não consegui ouvir de tão picotado. Não sei se é por causa da chuva, que a internet não tá boa. Pode ser. Eu não consegui ouvir, não consigo nem opinar. Então vocês me desculpem, me perdoem mesmo. Entra de novo. Hã? Sandra, entra de novo que eu quero que você comente isso. Oi? Entra de novo que eu quero que você comente isso. Não, mas não é aqui, não é a live, é a internet, porque mesmo outros sites não estão rodando, não tá demorando para carregar o YouTube, até desliguei o YouTube aqui para ver se melhorava, não tá indo, gente. Me desculpa mesmo. Tudo bem, então. Fique tranquila. Então, onde as pessoas te encontram, senhora Sandra Maia? Oi, vocês me encontram no Blue Sky, no @Sandra Maia, com Y e H no final. E também lá na página do Facebook, Sky Nerd Ômega. Aê. Entra lá que a gente bate um papo. Ok, é isso aí. Obrigado, Sandra. Até semana que vem. Beijo, tchau. Tchau, Sandra. Como vocês puderam ver, senhora Sandra Maia teve um problema na sua comunicação, então a gente vai seguir aqui. Siga a senhora Elmo Serra com a sua notícia. Cara, então eu perdi toda aqui, mas enfim. Existe muitos tipos de golpe rodando na internet. O meu e-mail, um dos e-mails que eu mais uso, ele tem lá uma sequência de golpes que eu posso cair a hora que eu quiser. Basta eu escolher um pra cair, certo? O que mais me chama a atenção é o do Thiago, porque foi depois que eu conheci o Thiago que eu comecei a receber mensagem desse advogado que se chama Tiago de Carvalho. Ué, Caramba, hein? E ele existe, Thiago. existe? Existe, o Tiago de Carvalho existe. Só que eu nunca trabalhei em São Paulo e é uma ação trabalhista. De vez em quando eu procuro o meu nome no Google pra ver o que aparece. Antigamente só tinha eu e um cara que é fotógrafo. Inclusive eu segui ele no Facebook. Hoje em dia tem um porra de um cantor sertanejo, um monte de moleque adolescente e uns advogados. Então, tem esse advogado aí. Eu tinha visto por alto esse negócio do Ratinho, mas eu acho que foi pouco, inclusive. Considerando que é a pessoa que botou no mundo o Ratinho Júnior, né? Aquele outro filho da puta. Podia ter... Podia, inclusive... deixa quieto, não vou falar o que eu tô pensando, não. Pode ser considerado... irregular, mas sei lá. Golpe tem muito, né? Eu recebo um pouco também de correio quando eu compro algumas coisas, falam da alfândega. Mas isso é um problema também. Uma vez eu fiquei com uma dívida no Banco do Brasil, que eu tinha uma conta aberta, mas eu não movimentava muito, só tinha uns trocados lá. Só que era conta comum, ela ia cobrando as taxas. Eu cheguei a ficar uns centenas de reais devendo eles, porque eu não mexia. O dinheiro que tinha acabou e foi acumulando. Caramba. E o Banco do Brasil entrava em contato, eu achava que era golpe, não respondia. Justo. Depois que eu fui ver um extrato, que eu fui lá e paguei essa bosta e mudei a conta. Mas aí tem uma questão que é a seguinte.
o Elmo falou, né? Como que um comunicador cai? Cara, é simples, ele é velho. E sendo velho, como uma pessoa mais idosa, é uma pessoa que não está tão... Mesmo ele sendo um comunicador de programa sensacionalista, é uma pessoa que eu não sei se tem tanto contato, assim, com quais são os golpes que estão acontecendo. Porque, assim, eu tenho um e-mail que eu uso só para cadastros, né? Então, assim, eu recebo nesse e-mail, tanto o e-mail de phishing, que é a técnica utilizada por eles para pescar sua senha, essas coisas assim. Inclusive, até por isso que eu adotei a utilização de uma senha por serviço, e aí para isso eu tenho um agregador de senhas. Então, assim, justamente para não ter esse tipo de dor de cabeça, de cair em golpe, essas coisas assim, se tiver uma senha vazada, as pessoas não têm acesso. Na época que a gente estava no Volt Ampere, eu, Thiago e Roger, eu lembro que me aconteceu uma situação que foi mais ou menos assim. Eu recebi um e-mail de um hacker, nesse e-mail continha parte da senha que eu utilizava, e o e-mail estava escrito assim, essa é sua senha, né? Então, com essa senha eu posso acessar tudo, só que nessa época eu já usava agregador de senha. Com essa senha eu não sei o que, eu posso usar, e eu tenho prints de você utilizando site pornográfico, vendo vídeos pornográficos de mulheres trans, não sei o que. E aí eu lembro que eu mandei pro pessoal no grupo interno, eu falei assim, ó, pessoal, toma cuidado, só que pode acontecer, isso daqui é uma chantagem, é um golpe. Realmente, essa senha que tá aparecendo aí é parte da minha senha, mas não é a senha toda que eu uso hoje. Mas fiquem espertos que podem acontecer com vocês, mas isso aqui é golpe. Então, assim, eu, pelo menos, eu sou uma pessoa que é muito ligada nesses golpes, e ainda assim eu fico abismado com golpes que acontecem no dia a dia. Dentre eles, aquele golpe de que ligam pra você falando que o senhor efetuou a compra de R$4.000 na empresa Casas Pônei, e aí você toma aquele susto, né? Porra, R$4.000 na Casas Pônei? Caralho, não, eu não comprei nada. Digite 2 para não fui eu. E aí cai no atendente, o atendente faz toda aquela engenharia social em cima de você para conseguir tirar de você os dados da sua conta, enfim, e terminar o golpe, né? Te dar mais golpe ainda. E aí, eu adotei uma estratégia para esses golpistas que ligam o telefone. É até relaxo, é sacanagem com quem tem problema, mas eu passei a zoar com eles. Das duas, uma. Ou eu atendo a ligação e quando cai eu faço muito barulho, tipo batendo o celular na mesa pra fazer barulho. Então fica um barulho repetitivo e aí eles desligam a ligação. Ou então eu atendo fazendo vozinha. Ou voz de fanho, ou voz de uma pessoa que tem problema mental, ou voz de uma pessoa que não sabe falar, que é muda. Então eu fico tirando sarro da cara deles, porque eu sei que é golpe. E aconteceu uma vez, eu vou contar uma situação que aconteceu uma vez, de uma ligação que eu recebi de madrugada, e essa assustou um pouco, mas eu sabia que a pessoa com quem eu poderia estar preocupada estava em casa. E aí foi aonde que eu me estabilizei. Mas na hora ali, realmente deu aquele susto, aquele medo. Então, assim, o problema é que o golpista, ele sempre vai pegar em um gatilho. E normalmente esse gatilho não te faz pensar, ele te faz reagir. E esse é o problema num golpe. Quando você só reage num golpe, é onde eles te fisgam. É o que eles precisam para te fisgar, é o que eles precisam para conseguir tirar de você o dinheiro que eles querem. Então é muito foda pensar que um cara como ele caiu num golpe, e aí, porra, pra gente é uma grana considerável, sabe? Mas eu também não julgo quem cai no golpe, porque o golpista, a engenharia social, ela é algo que ela é tão bem construída para realmente te fazer cair naquilo que é difícil você julgar a pessoa que caiu, sabe? Então, é muito complicado. Eu não sei, eu tenho essa visão mais de... Tipo, quando a pessoa cai, eu fico com um pouco mais de dó do que com qualquer outra coisa. Você foi falando, eu lembrei. Que eu já fui garoto, já fui moleque, já caí num golpe, mas de burrice. Tanta burrice que eu ofereci um prêmio pela burrice. Tinha um pessoal na UFTF que andava oferecendo assinatura de revista, tipo, super interessante, essas abril, assim, tipo, abordando a gente. Então, uma vez que eu caí nessa, parei, assinei. Realmente eu assinei e recebi a revista. Até aí, não foi golpe. Em seguida, pouquíssimo tempo depois, fraudaram meu cartão, compraram um tênis de São Paulo. Beleza. Entrei em contato com o banco, já resolvi estornar meu dinheiro bonitinho, não tive nenhum problema em relação a isso. Mas eu trouxa, teve
nessa época, me ligaram falando assim, por conta da revista, que tinha cancelado a assinatura. Não, mas o senhor vai ter que, assinou tantos meses, vai ter que pagar uma multa porque está cancelando, porque patati patatá. Me jogando um verde lá pra eu pagar um dinheiro. Não, você pode falar, por favor, os números do seu cartão de crédito? Tá, falei. É tanto. Aí, qual é o código de segurança? É tal. Eu dei tudo. Nossa senhora, Thiago. Você falou o código de segurança, Thiago. Só que passou 3 minutos, eu pensei um pouco no que eu tinha feito. Eu encontrei com uma amiga minha e falei, eu fiz isso. Eu falei, foi golpe. Foi golpe. Eu liguei pro banco, cancelei o cartão, tinha que pagar um cartão novo. Pedi um cartão novo, expliquei o que aconteceu, o banco cancelou na hora, o cartão que eu tinha, do Banco do Brasil. Eu caí muito fácil nessa porra. Mas o golpe, ele conta muito com o fator surpresa. E o fator surpresa é um problema, porque a gente nunca sabe o momento que o golpe vai cair. Às vezes você pode estar estressado com algum problema de trabalho, às vezes você pode estar estressado com algum problema pessoal, às vezes você pode não estar prestando atenção porque tem algo de maior complexidade na sua mente. Então, assim, o problema de tudo isso é sempre esse fator surpresa do golpe. E esse gatilho que faz com que às vezes você caia. Por exemplo, eu não gosto de ligação telefônica. Então, qualquer pessoa que efetuar uma ligação telefônica para mim e o número não esteja na minha agenda, será atendida com grosseria. Caraca. Porque eu não espero a ligação de ninguém. Ponto. Então, não será um atendimento tranquilo. Agora, se é uma pessoa que eu já conheço, tudo, o número estiver na minha agenda, eu vou atender de maneira diferente. Porque, justamente, quando eu sou grosseiro, eu desarmo o fator surpresa do golpista, né? Porque eu sempre tô esperando que alguém vai tentar me passar um golpe. Seja por telefone, seja por WhatsApp ou seja por e-mail. Não porque eu sou especial, não. É porque provavelmente eu devo ter cara de idiota e aí por isso as pessoas tentam me passar um golpe. Então, sabendo disso, eu tento me precaver deles acontecerem, entendeu? Pô, André, você acha que você tem cara de inocente? Cara, eu tenho 1,64 m de altura. Eu tenho cara de adolescente, às vezes. Chaveirinho. Aí, às vezes, eu boto umas camisas dessas assim, aí o cara vai ver otário, vai ser ele. Mas, falar uma coisa, ligação daquela roxinha, eu recebo constantemente. E liga daqueles números 4002, tá. Então você olha assim e fala, ixi, esse é um número institucional. Estamos aqui com a ligação tal, senhor, tal. Eu já desligo que eu sei. Esse ano, em julho, teve vazamento de 10 bilhões de senhas. E aí, eu não achei aqui a notícia que eu tava procurando, não sei se estou procurando errado. Mas a polícia descobriu que tinha uma galera lá em Brasília que estava alugando dados de celebridades. Eu acho que o caso de Ratinho vem daí. Você contrata os serviços, tipo assim, eu quero os dados de Adria. Aí eles me vendem o pacote. Alugam um pacote por um mês. Dependendo da pessoa, tem pacotes que saem por R$350, tem pacotes que são mais baratos. E aí, durante um mês, eu posso usar os dados daquela pessoa para tentar aplicar um golpe. Depois de um mês, eu vou perder aqueles dados. Eu não sei como é que eles fazem isso, mas a pessoa perde os dados completamente daquela... Aí vai foto, vai endereço, vai nome de mãe, vai as fotos das redes sociais, vai a foto do WhatsApp, vai o WhatsApp em si. E aí a pessoa cria aquele combo e começa a partir pros fraudes. Adriano, você falou que às vezes tem pena de pessoas que caem em golpe, mas depende do golpe. Sim! Eu sou muito viciado em golpe e tem uma coisa, a Record, toda semana, ela traz um golpe diferente naquele programa dela de domingo. 1, 2, 3, 5 golpes. E aí hoje eu cheguei aqui em casa, depois de ler a matéria de Thiago, eu sentei no sofá, liguei a televisão, fui tomar uma sopa e aí eu botei nos golpes da Record. E tinha lá uma galera que tinha perdido mais de 300 milhões de reais. No golpe da alface, tinha um casal que vendia lotes de alface. Tipo assim, eu me tornava sócio deles, a cota era de 250 mil reais e eles iam vender alface nos supermercados de, eu não sei de qual cidade era aqui no Nordeste. Imagine, Adrian, você entrar em sociedade de 250 mil reais pra vender alface. Mas aí, ô Elmo, esse não é o mesmo golpe que eu tava citando, que pega o fator surpresa. Esse é o golpe da pessoa que se acha esperta e que acha que vai se dar bem. É o otário metido a esperto, entendeu? Então, existe aquele ditado: todo dia sai de casa um otário
e um esperto. Quando os dois se encontram, dá negócio. E esse é o tipo de caso que é o mais comum. São pessoas que se acham espertas e acabam caindo nesse golpe. Nesse caso, eu tenho sentimentos dúbios, sabe? Não, requentaram o golpe do boi gordo, só que numa versão vegana. É, pode ser. O golpe do boi gordo, o golpe do bilhete premiado. Você lembra do golpe da avestruz? Sim, é esse tipo de golpe que já é, de certa forma, manjado. Mas todo golpe possui um mecanismo. Seja ele o mecanismo da surpresa, ou seja ele esse mecanismo da pessoa querer se dar bem. Sinceramente, esses casos de golpe que as pessoas querem se dar bem, eu não costumo ter muita dó desse pessoal que quer se dar bem, não. Pra ser bem sincero. E aí, foi o que eu falei, que eu fico com o sentimento dúbio. No seguinte sentido, é um golpe, então é errado, entendeu? Mas ao mesmo tempo, eu acho que o dinheiro tinha que ir realmente pra pessoa, porque, porra, você tá querendo se dar bem. Não existe um almoço grátis nesse país, a gente já falou isso um monte de vezes. Então, porra, é foda, cara. É muito foda. Nesse caso da alface, tem um vídeo que mostra uma senhorinha, ela levanta, vai lá na frente, porque ele fazia tipo o Bostal. Ele dava palestra, ela levanta lá na frente e fala bem assim: olha, meu marido tem um táxi e agora a gente aqui resolveu vender o táxi. Ele vai comprar um carro fiado e o dinheiro do táxi a gente vai investir nesse negócio. Nós vamos comprar uma cota de terreno de alface. Resumindo, ela fez isso e perdeu milhares de reais. Nossa. Dezenas de milhares de reais, porque eles simplesmente desapareceram. Ó, a senhora Sandra Maia, infelizmente, teve o problema da conexão, mas ela tá aqui no YouTube comentando o seguinte: salvo raras exceções, idosos, por exemplo, eu não tenho pena de vítima de estelionato. Boa, Sandra. Vítimas de estelionato caem no golpe por causa da sua própria ganância e malandragem. Tinha uma advogada no Sul, acho, que prometia que ia aposentar antecipadamente o povo porque tinha contatos no INSS. Acho que foi presa. Mas pensa, as vítimas também estavam tentando dar golpe no INSS. Complicado, entendeu? Porque esse é um dos fatores também. Eu tenho pena do INSS. Se for ver o que o governo, meu amado governo querido, tá tentando fazer ultimamente, eu não tenho muita pena, não. Cara, eu conheço uma pessoa que tava faltando 3 anos pra ela se aposentar antes do Temer mudar a reforma. Nossa. Faltava 3 anos só. 3 anos. Quando mudou a reforma, passou de 3, passou pra mais de 8. Hoje, se essa pessoa quiser se aposentar por aquele 85,95, ainda faltam 4 pontos para a pessoa conseguir se aposentar decentemente. Então, assim, a questão da reforma da Previdência, eu entendo que, de certa maneira, ela não é sustentável no formato neoliberal capitalista, onde você tem que conseguir custear aquilo com o quanto você arrecada. Porém, não se fala, e cara, nossa, eu tive uma discussão bonita sobre isso com uma pessoa numa viagem recentemente, que foi até interessante, eu vou colocar logo após. Mas não se fala dos bilhões que são dados para as pessoas investirem em cultura de soja, e aí grana que assim vai sair para fora do país, porque esses grãos não vão ficar aqui, enfim. Não se fala da grana que é gasta com pensão de magistrado e de ex-militar, porque aí você tem gente que tá recebendo 900 mil reais de salário. Cara, 900 mil reais dá 700 pensões de um salário mínimo. Uma pessoa conseguiria pagar 700 pensões de um salário mínimo, sabe? Tipo, e aí eu entro nessa questão que eu tive a discussão de aposentadoria, tudo, e a pessoa falou assim pra mim, vota no L. Aí eu falei assim, tá, quem fez a reforma da Previdência? Foi o governo de direita, foi no governo do Temer. O que o L, o que o PT tem a ver com essa discussão? Mas é aquele pensamento burro do porque eu não gosto, eu jogo toda a culpa em cima desse governo, aliás, que é o atual. E, cara, porra, é foda, mano. Eu até te digo o que o governo atual tem a ver com isso. Pode falar. Vamos lá. Que fique claro e cristalino. Eu sou petista. Eu faço campanha pra essa porra, mas por isso eu critico. A reforma da Previdência, reforma trabalhista, terceirização indiscriminada. Essa porra era pro governo do PT estar batalhando
cotidianamente para reverter. Não só o PT, mas principalmente o Lula, que foi um sindicalista, Sim. e toda a trajetória política dele é calcada nesse ponto do sindicalismo. Aí tá lá a porra da equipe econômica pensando em desvincular reajuste do INSS do salário mínimo. A porra da PEC 66 que pode fazer confisco de valor de aposentado. A PEC 66 que pode estender a reforma da Previdência, se eu não me engano, a Previdência, que não é automática para municípios e estados que não aderirem. E a PEC 66 pode estender obrigatoriamente, pode impor aos municípios e estados que devem aderir a essa reforma que ainda não é aplicada assim para o funcionalismo público em todas as instâncias, que poderia ser obrigado. Isso tudo não nessa maldita agenda neoliberal que o governo, pela essa maldita conciliação. Vamos concilia, não, eu vou fazer aqui acordo com o Centrão, vou fazer aqui acordo com, eu vou abrir bem as pernas. O resultado está na eleição, a gente está discutindo no grupo interno esses dias, o quanto que a direita cresceu nas eleições municipais. O PT não, mas internamente o PT não, mas a gente está passando por uma reconstrução, conseguimos aumentar tantos prefeitos, tantos vereadores, tivemos tantos milhões de votos no total. Eu não vou lembrar agora acho que o PL, eu não sei se é o PL, teve em torno, nacionalmente, 15 milhões de votos, algo assim. O PT acho que teve 8 ponto alguma coisa de discrepância. Comparando com outras eleições, pior desempenho, não o pior, mas um dos piores desempenhos do PT desde, sei lá, os últimos 20, 30 anos. E o povo não aprende, continua na política da conciliação, continua na política de buscar o apoio do grupo errado, porque quem o PT deveria estar buscando apoio é no trabalhador que tem a demanda dele, que não é a demanda do mercado, não é a demanda da mão invisível do mercado, que tem enfiado os 3 dedos, os 4 dedos no cu do trabalhador. É a revogação da reforma da Previdência do Temer e do Bolsonaro, a revogação da reforma trabalhista deveria estar sendo pautada pelo governo. Não, ele estava pensando em tirar um pouquinho mais de direito ainda. Porra, ajuda a equipe econômica. Eu acho que eu comentei isso outro dia, essa questão a Tebet lá, não lembro qual ministério que ela tá, discutindo a possibilidade de desvincular o salário mínimo das pensões. Sim. Porra, fala no meu cu, né, aparentemente. Não, mas e aí é que nem uma discussão que a gente já teve bastante no passado, que é o seguinte: a pensão vinculada ao salário mínimo só é a pensão que é um valor unitário, que é um salário mínimo. Porque se a pessoa receber 2 salários mínimos, no próximo reajuste que tiver do salário mínimo, o benefício dela não vai ser reajustado. É diminuir o valor. Diminui na prática, né? Exatamente, vai diminuir, a pessoa vai perder o poder de compra original. Então, assim, se o salário mínimo era 1.000, a pessoa passou a receber 2.000, e aí ele foi de 1.000 para 1.500, a pessoa que está recebendo o benefício vai continuar recebendo 2.000. É por isso que eu vim batendo muito na tecla no passado de que salários, qualquer tipo de salário, deveria ser calcado no salário mínimo. Então você recebe 2,2 salários mínimos. Isso dá X reais. Então, quando o governo faz o reajuste do salário mínimo, isso não é pautado nos ânimos do mercado, não é pautado nos ânimos da agenda neoliberal. Ela é pautada no que está ocorrendo ali de perda do valor real do salário junto com o poder de compra da pessoa. Então, por exemplo, se o benefício da pessoa é 2 salários mínimos e for de 1.000 para 1.500, a pessoa vai continuar recebendo 2 salários mínimos de benefício, entendeu? Ah, mas isso vai aumentar no custo do coisa. Deixa de pagar a porra da dívida. Diminui o custo da dívida, entendeu? Que o Thiago já explicou muito bem aqui, que quase 95% do valor que o Estado tem hoje em dia vai para pagar juros de dívida, sabe? E aí volta mais naquela lógica. Enquanto o lucro for o alvo a ser perseguido, a gente tá fudido. E aqui eu não tô nem falar, ai, nossa, é o capitalismo. A gente sabe que é. Mas a questão é tentar mudar a nomenclatura para ver se as pessoas entendem o que é. Porque às vezes eu acho, Thiago, o seguinte: quando a gente fala que a culpa é do capitalismo, as pessoas, de uma maneira geral, não conseguem abstrair o que é o capitalismo das próprias convicções pessoais que a tornam um ser humano. Então ela questionar o capitalismo é questioná-la como ser humano, e isso vai fazer com que ela perca a própria identidade que foi calcada nos últimos 40, 50 anos, de que se você trabalhar, você vai ficar rico. Então você questionar essa agenda de poder do capital, de que eu posso ser mais do que o outro, é se questionar a si mesmo. Por que eu não quero que o gari
tem o mesmo salário que eu. Sendo que, se não houver gari, a quantidade de lixo que vai ter na rua, a quantidade de ratos, a quantidade de pulgas por causa desses ratos, a quantidade de fezes, a quantidade de leptospirose, a quantidade... Você entendeu? Cara, o gari é considerado o emprego mais baixo e subvisto de uma sociedade pura e única exclusivamente de uma cidade, de uma metrópole, sabe? As pessoas veem o gari como algo menor, como uma não pessoa. E aí, o fato de você ter essa possibilidade de, porque eu faço um trabalho de escritório, o meu trabalho é mais do que o do gari que tá varrendo rua, porra nenhuma, ou pegando lixo, sabe? Mas essa é a visão que as pessoas têm. Essa é a visão que foi construída nos últimos 40 anos, nos últimos 50 anos, inclusive junto com a ditadura militar. E você questionar essa estrutura é questionar quem você é, primeiramente. O quão disposto você tá a se questionar. Eu acho que essa é a primeira pergunta que qualquer pessoa tem que fazer antes de dizer eu sou de direita ou eu sou de esquerda. Porque essa é a parte fundamental. Se eu não estou disposto a me questionar, como eu posso querer questionar o governo? Como eu posso querer questionar as estruturas? E aí questionar ou apoiar as estruturas atuais. Entendeu? Não sei se vocês viram nos últimos dias, depois das eleições, o Haddad andou dando algumas entrevistas. E ele começou a pender, ele começou a demonstrar quem verdadeiramente ele é. Mas a imprensa tá amando ele demais agora, porque está dizendo que ele está se juntando com a centro-direita. E isso é extremamente positivo pro governo, ter um ministro da Economia, né? Ministro da Fazenda, ligado à centro-direita. E a imprensa tá amando ele demais, que já estão quase colocando ele páreo a páreo com o Tarcísio. A imprensa vai tentar forçar Lula a não se candidatar e colocar no lugar dele o Haddad. Uma outra coisa, se a gente observar bem, a direita vem, faz um monte de cagada e aí vem a esquerda pra tentar consertar. Sim. É sempre um ciclo que fecha da esquerda cagando tudo. E eu não tô falando aqui no Brasil, não, tô falando no mundo todo. 2008 a direita cagou tudo, os bancos se quebraram, o liberalismo quebrou os bancos tudo nos Estados Unidos, acabou com tudo. A direita praticamente ela toma um tombo gigantesco. A esquerda corre pra tentar consertar os problemas criados pela direita, e a extrema-direita faz o quê? A extrema-direita vai surfando na onda a esquerda não faz nada. Por quê? A esquerda correu para tentar consertar os erros da direita e houve o crescimento de 2008 para cá da extrema-direita. Uma outra coisa, o Adrian falou sobre fraudes de super salários e tal. Eu vejo no mundo militar muita fraude acontecendo com pensões. Sim! Outro dia eu estava rindo porque alguém grande das Forças Armadas, já estava com 80 anos, já estava perto de morrer, e aí colocaram a sobrinha dele pra casar com ele pra poder manter a pensão na família. Não vê essa merda. Caralho, que absurdo. Outra coisa, as filhas de militares, elas não podem casar porque senão perde a pensão, não é isso? Exatamente. Então elas vivem casadas, entre muitas aspas, na prática são casadas sim, tecnicamente não, tem filhos e tudo, e mantém a pensão porque no papel não existe casamento. Ó, a senhora Sandra Maia disse o seguinte, concordo plenamente, Adro. Já se criou uma barreira de rejeição quando a gente começa a explicação com capitalismo, esquerda, socialismo, comunismo. E é verdade, cara, é verdade. Porque esses termos são tão batidos pela direita, como eles são o problema, e a direita tá sempre batendo nesses pontos, que se tornou realmente uma rejeição para quem não tem o mínimo de senso crítico. E aí ela complementa o seguinte, mas daí você precisa de senso crítico e nos últimos anos isso está sendo tirado das pessoas através dos discursos liberaloides e socialmente preconceituosos. E é isso. Eu não tenho mais nem muito a acrescentar, não sei vocês. Também não. Eu comecei a noite triste e tô terminando pior ainda. Só, não deu tempo a minha matéria ia te divertir, mas não deu tempo de chegar nela. Sobre o que o Adam falou antes. O problema é... Isso volta, tem outro assunto nesse programa de hoje. O excesso de certeza que a gente, como ser humano, tem. Porque pra duvidar, pra aprender algo novo, você tem que quebrar algo dentro de você mesmo, né? Você tem que se abrir pra possibilidade de estar errado. E as pessoas não querem estar erradas, as pessoas querem ter razão. E desenvolver o senso crítico, a capacidade de pensar o tempo todo sobre qualquer opinião que você tenha. O que eu preciso pensar, o que eu preciso encontrar no mundo para poder mudar essa opinião? Não pode mostrar que eu tô errado. Eu aceito a possibilidade de estar
tá errado, é que a maioria das pessoas não pensa nisso. Você pensar eu não vou... Tem infinitos exemplos. Se vocês procurarem, vocês vão achar infinitos exemplos de pessoas que se apontar algo que contraria uma crença dela, ela vai simplesmente negar a sequer pensar na possibilidade. Um exemplo mais contundente quando a gente fala de religião, em aspectos da vida religiosa do indivíduo, sobre a crença ou não de Deus. Você pode pegar, o cara é cristão, mas o cara é evangélico, o cara é católico, o cara é ortodoxo, o cara é testemunho de Jeová, o cara é mormon. Vai ter uma dificuldade em cada um deles entre si pensar uma possibilidade. Será que o outro que tá certo? Será que o Lutero que tá certo? Não. Será que o Papa que tá certo? Será que o cara lá que criou o mormon que tá certo? Tem que ser a possibilidade de se abrir. Se você só tem certeza, você não consegue crescer. A dúvida que te permite ir além. A dúvida racional, a dúvida crítica. Não é duvidar por duvidar. Duvidar porque você quer melhorar o que você já sabe, na medida do possível. E é isso aí, meu povo. Me encaminhando para o final deste programa, eu gostaria de falar daquele meio de comunicação extremamente arcaico chamado e-mail, que vocês podem encaminhar também para comentaristas.pod@gmail.com, que inclusive é uma chave Pix, e vocês podem nos encaminhar aos seus dinheirinhos, centavos, reais, milhares de reais, talvez até os bilhões que o senhor Kiko dos Foguetes perdeu lá com o X Twitter. Vocês podem encaminhar para nós, que fará com que este programa siga lindo, bonito, com episódios extras, quem sabe. Vocês me encontram apenas no Sr. Letterboxd como Adrian Lemos, e onde as pessoas te encontram, o Sr. Thiago Escudo de Carvalho? Pra variar, vocês me encontram no Instagram, TikTok, Threads, tem o azul, Twitch, acho que é isso, né? Não me encontra não, mas teoricamente eu tô lá, existe uma conta com o meu nome, mas @historiano você me acha nesses lugares, a princípio. E nós temos também o nosso querido Roger Manrique, no Blue Sky como Roger Manrique, ou no TikTok como Roger.manrique. Também a nossa querida Natane Félix, no Blue Sky como Natane Félix com TH. O Sr. Dalton Cabeça no Instagram como Dalton Cabeça com KBCA. E até naquela rede lá da ex-tóxica, também como Dalton Cabeça. Eu não lembro se a senhora Sandra Maia deixou a rede social lá, no momento que ela saiu, mas vocês a encontram no Blue Sky como Sandra Maia com Y e H no final. E também a nossa mais nova contratada no Blue Sky como @LPmor22. E, por último, mas não menos importante, senhor Elmo Serra, onde as pessoas te encontram? Gente, vocês me encontram aqui em casa, esses dias eu vou ficar bem escondido, mas nas redes sociais vocês podem me encontrar como Nemo Serra no Instagram e Elmo Serra ou Nemo Serra, eu nunca sei, no Blue Sky. Ok, é isso aí. E gostaria de deixar um beijo e um abraço para as pessoas que interagiram conosco lá no YouTube, para a senhora minha esposa, a senhora Ana Lúcia, para a senhora Laís de Moraes, para o senhor Rafael de Paula Thompson, para o senhor Elmo Serra, para o senhor Adrian Lemos, para o senhor Joenilton Serra, para a senhora Sandra Maia. E meu povo, com tudo isso dito e com tudo isso posto, a gente fica por aqui. Um grandíssimo abraço, até o próximo programa e tchau, tchau. Tchau. Até logo, pro. Por que esse povo ficou tudo tímido agora? Pera aí. Se fosse o Dalton aqui, já tinha um pau passando por aqui, pelos comentários. Pau tá na mão. Que isso, Como gente? um pau, assim. Por que teria um pau Caramba. passando? Pauta, Sandra. Nada. Pauta. Mas que susto! Eu falo, meu Deus, o homem é casado. Pode ser o marido dele, coitado. Ai, meu Deus do céu. Ele não tá assistindo isso, não. Acho que não. Você vai apagar essa parte. Não. Errou!